naturalmente, nós gostaríamos de estar pessoalmente, não é? Vendo, abraçando, né? Pessoas tão queridas, mas vamos aproveitar a oportunidade, mesmo à distância, nós conseguimos sentir, não é, as vibrações, e nós vamos compartilhar com vocês. A Alda vai compartilhar aí uns slides e a gente vai conversar sobre esse tema e gostaria muito que vocês pudessem participar. A Alda vai estar atenta, né, à medida que vocês fizerem perguntas, a qualquer momento a gente pode interromper e estar respondendo, porque a ideia é essa mesmo, né? É a gente estar conversando sobre esse tema desta noite. Então, a Alda pode compartilhar aí com a gente, né, os slides para a gente iniciar, então. É claro que, assim, esse momento que nós estamos vivendo é um momento atípico, especial. Eu acho que não existe precedente. Por mais novo ou antigo que nós sejamos, né, a gente nunca passou por isso. E nesse momento, claro, é importante aproveitar e conversar sobre isso, sobre as nossas escolhas e sobre a depressão, porque, na verdade, essa é uma questão que tomou e vem tomando ao longo do tempo um caráter epidêmico, é um problema de saúde global, preocupante, porque tem atingido, inclusive, crianças e jovens de maneira muito preocupante. E, naturalmente, precisamos entender, nós todos, independente de estarmos ou não passando por essa situação, mas precisamos entender até para auxiliar ou a nós mesmos ou aqueles que estão à nossa volta. Então, Alda, podemos passar e a gente vai, a nossa primeira reflexão, não é? É sobre um depoimento. Esse depoimento, ele fala assim: garanto que não sei por que estou triste. Seguida, pode ir clicando. A tristeza me cansa, como a voz. Seguida, mas como apanhei ou contraí, do que é feita ou do que terá nascido, ainda não sei. A tristeza me fez um tolo tal que é difícil até saber quem sou. Esse depoimento é do Antônio. Pode passar, pode deixar no Antônio aí. Esse é Antônio. Aí a gente pergunta aqui com vocês: será que esse Antônio ele está vivendo aí conosco esse momento? De que cidade? De que país? Qual a idade dele? Será que esse depoimento ou desabafo, a gente podia falar assim, ele é uma coisa do momento atual? Será que a gente poderia considerar que isso reflete, de alguma sorte, aquilo que muitos estão vivendo? Bom, Alda, pode clicar e a gente vai dizer então que, na verdade, esse depoimento é um ato, a cena um de uma peça chamada O Mercador de Veneza, do William Shakespeare. Isso é de fevereiro de 1596. E por que nós colocamos isso, que na verdade reflete um estado de que muitos se encontram, estão vivendo? Para dizer que a depressão é algo, apesar de ser uma doença com características atuais, mas é de todos os tempos. Aliás, mesmo no Antigo Testamento, a gente ouve depoimentos de pessoas que passaram por dificuldades, que queriam morrer e não conseguiam. Então,
por isso que nós vamos conversar. Em seguida, pode seguir. É isso que nós vamos falar. E, às vezes, se falar sobre isso, muitas das vezes é nos sentir como se tivéssemos num quarto escuro. E, obviamente, que para esse e para tantos outros assuntos, é importante que nós acendamos uma luz. E essa luz é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Podemos clicar. Nós vamos conversar sobre isso, mas vamos conversar, sobretudo, sobre as nossas escolhas, porque elas estão intimamente ligadas ao estado em que nos encontramos. Na verdade, a gente vai ver isso, a depressão, na verdade, é consequência. E tudo, não obstante o corpo físico ser atingido, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, mas nós sabemos que a gênese de tudo, a origem de tudo, está no espírito imortal. Em seguida, você conhece alguém que já teve ou está com depressão? Em seguida. E aí, naturalmente, é importante saber algumas coisas e a gente vai só pontuando. O que é exatamente depressão? Em seguida, quais as estatísticas? Quem é atingido pela depressão? Quais as causas e os sintomas, pelo menos os mais importantes? Qual o tratamento? Qual a visão espírita da depressão? E o que as nossas escolhas têm a ver com a depressão? É isso que nós vamos estar vendo agora. Nesse momento, a gente então se pergunta qual seria a chave para responder perguntas fundamentais da vida. Em seguida, nós vamos ver. Então, podemos seguir. Murilo, Sim. o José Antônio está perguntando: pois não. A origem da depressão está no corpo ou no espírito? Muito bem. Ótima pergunta. Na verdade, o que a espiritualidade tem falado é que a gênese de tudo está no espírito. E a gente vai ter oportunidade de conversar hoje sobre isso. Quando a gente fala em depressão, hoje, os médicos, psiquiatras, psicólogos, as pessoas ligadas ao comportamento humano, não há consenso, por exemplo, naquilo que deflagra a depressão, não é? O que causa, o que gera a depressão nas pessoas. Né? A gente vai ver que há alguns gatilhos aí. Mas o único consenso que existe hoje com relação à depressão é que os depressivos têm deficiências nos seus neurotransmissores, ou seja, a sua química cerebral tem deficiências. Isso é consenso. Mas o que gera, o que leva, o que deflagra, isso ainda não é consenso, se estuda. Então, os estudiosos do Espiritismo, e aí tem um livro muito interessante que eu gostaria de mencionar aqui, que é Depressão, Abordagem Médico-Espírita, não é? Esse livro é muito interessante porque ele retrata, ele fala um pouco isso, que a depressão, ele na verdade é uma consequência de uma série de fatores que a gente vai ter oportunidade de falar. Portanto, respondendo, a origem sempre está no espírito, mas com consequências no corpo, obviamente, e que por essa razão nós precisamos tratar também o corpo. Ok? Em seguida. Podemos seguir. Bom, a chave, então, estaria no Espiritismo. E o próprio Kardec coloca que o Espiritismo é a chave com a qual tudo se explica de modo fácil.
Então, é por essa razão que uma abordagem médico-espírita sobre essa questão é absolutamente fundamental. Podemos seguir, Alda. Aí vem o Áureo, no livro Universo e Vida, dizer o seguinte, quanto ao Consolador prometido, quanto ao Espiritismo. Esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo, consolar, enxugar lágrimas, semear as flores divinas da esperança. Foi por essa razão que o Espiritismo nasceu, visceralmente ligado ao Evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. E aí, obviamente, nós acrescentaríamos a missão do Espiritismo, além do consolo, claro, é o esclarecimento. Podemos seguir, Alba. E aí, uma passagem, podemos clicar, do Leon Denis, ele diz o seguinte, que a alma é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo, e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. Isso quem diz é o Leon Denis. Isso nós estamos colocando antes de entrar especificamente em nosso tema, para dizer que a nossa destinação, de todos nós, enquanto espíritos eternos, criaturas divinas que somos, é a perfeição. Todos nós estamos destinados à felicidade, queiramos ou não, acreditemos ou não, não importa a condição em que nos encontremos, estamos a caminho, todos, da luz. É claro que, para chegar até a perfeição, ainda que relativa, obviamente que as nossas escolhas são fundamentais para abreviar essa caminhada na direção da felicidade. Podemos seguir. Há em nós, diz ainda o Leon Denis, no mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para os destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. Então veja que essa é a destinação da alma humana, de todos nós, para o bem, para o belo, não é? Se isso não está ocorrendo, se nós estamos com dificuldades, se nós estamos passando por dificuldades que nos parecem, às vezes, intransponíveis, pesadas demais, não significa que a nossa destinação tenha sido alterada. Apenas que nós estamos numa situação de fragilidade que precisamos repensar exatamente as nossas escolhas para nos reconectar a essa essência divina, este divino, ao belo, ao bem. Podemos seguir. Aí tem uma passagem que eu gostaria de refletir com vocês. Duas passagens. A primeira delas, podemos clicar, é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Ou seja, a proposta de Jesus, os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, que nada mais é do que a revivescência dos ensinos de Jesus, esse é o caminho. Se não estamos conseguindo andar conectados, é porque estamos com circunstancial dificuldade de perceber o caminho. Como fazer isso? E aí tem uma segunda passagem que eu gostaria de refletir, que está lá em Mateus. Nessa passagem, não, pode clicar antes, pode voltar um pouquinho antes. Pode, só uma vez, vai, clica. Não, pode clicar, mais uma vez, aí. Nessa passagem, Mateus, no segundo momento, Jesus diz o seguinte, que tudo vos será acrescentado. Ora, por que a gente está, às vezes, se encontra infeliz, entristecido, depressivo, enfim, por quê? Porque nos falta algo. Às vezes,
nem sabemos exatamente o que nos falta. Até porque a depressão, muitas das vezes, atinge pessoas que têm aparentemente tudo. Ou seja, tudo o que nós achamos suficiente para ser feliz. Murilo, Pois não? tem uma outra pergunta aqui. Pois não. Qual a finalidade da depressão na vida do ser humano? Uhum. Bom, na verdade, essa questão também muito importante, a gente se remete lá ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que, por sinal, é o capítulo mais extenso do Evangelho, e não é por outra razão, porque é onde nós temos mais dificuldades de compreender o sofrimento, as razões da dor. E quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles, né, será, vamos dizer assim, será possível conseguir galgar degraus importantes rumo à nossa espiritualização, Jesus não se referia a todos os aflitos, mas aqueles aflitos que conseguem entender e, sobretudo, aprender com o sofrimento. Via de regra, quando passamos por uma dificuldade, qualquer que seja ela, a pergunta mais óbvia que a gente faz é por que nós passamos por isso? Ou seja, por que eu estou passando por isso? No fundo, eu acho que eu não mereço. Então tem o equívoco. Deus, naturalmente, falhou, porque eu estou passando algo que eu não mereço. Quando a pergunta mais apropriada seria para que eu estou passando por isso? Que é exatamente a pergunta. Para quê? Qual o objetivo? E a gente vai lá numa equação lógica. Se a gente acredita em Deus, onipotente, misericordioso, benévolo, Pai, a gente naturalmente entende que ele poderia, por ser onipotente, impedir que nós passássemos pelo sofrimento, do menor ao maior. Se não faz, sendo onipotente e misericordioso, benevolente, Pai, é porque nós necessitamos para compreender que a nossa vida precisa tomar novo rumo, repensar. Aliás, o Leon Denis, ele coloca que se nós pudéssemos ser radiografados no momento da dor, sobretudo na dor extrema, superlativa, nós talvez compreendêssemos a razão da dor. Não significa que a dor seja imprescindível e o único meio de nós nos espiritualizarmos, compreendermos que as nossas direções precisam ser revistas, nossos valores, nossas buscas. Não. Mas, na condição evolutiva em que nos encontramos, infelizmente, é por meio da dor, do sofrimento, que nós nos sensibilizamos, que nós despertamos. Então, a depressão, assim como outros sofrimentos, são necessários em função da nossa circunstancial incapacidade de compreender pelo bem, pelo amor. E aí vem a dor. Ok? Então, Deus permite, é diferente. Ele não quer que nós soframos, não é isso. Ele permite, que é diferente. Ele permite porque entende, porque compreende que é por meio da dor que nós despertamos. Então, voltando aqui, quando Jesus diz que tudo vos será acrescentado, ele quer dizer tudo que nós precisamos. Mas ele estabelece uma condição para que acrescentássemos tudo, para que seja acrescentado tudo. E aí pode clicar. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é a condição para que tudo
nos seja acrescentado. Agora, primeiro é importante entender o que é esse tudo. Não é tudo o que nós desejamos, mas tudo o que nós necessitamos enquanto espíritos eternos, enquanto criaturas divinas que somos. Porque o que desejamos tem a ver, muitas das vezes, com algo que efetivamente não necessitamos, algo efêmero, passageiro, prescindível. Mas a condição de buscar primeiro o reino de Deus significa dar prioridade às coisas essenciais do espírito. Mas o que nós fazemos, via de regra? Nós, primeiro, queremos acrescentar tudo para depois, se der tempo, quando aposentar, quando construir a casa, quando os filhos estiverem criados, quando o filho formar, quando isso acontecer, aí sim nós vamos buscar o reino de Deus. Nós vamos espiritualizar, nós vamos trabalhar no centro, trabalhar na igreja, no templo, enfim. Só que isso altera. A condição é, primeiro, não tem outra condição. E fazer isso não significa abrir mão das coisas do mundo. Claro que não. Buscar primeiro significa priorizar, estabelecer níveis de importância. E é possível conciliar isso, porque estamos no mundo. O homem, nós todos, estamos no mundo. Temos que trabalhar, construir casa, viajar, ter um carro, ter uma esposa, ter filhos, trabalhar para educá-los, tudo isso super importante. Mas é possível e é necessário priorizar. E aí vem buscar primeiro o reino de Deus. Vamos seguir. Aí entra a depressão e alguns dados, Alda, que a gente pode passar mais rapidamente. A doença afeta mais de 300 milhões de pessoas, é a principal causa de incapacidade, mulheres são as mais afetadas que os homens, menos de 50% recebe tratamento em alguns países, menos de 10%, 5,8% dos brasileiros têm depressão, não é? Isso significa 11,1% dos 11,2 milhões de depressivos, segundo o IBGE, e na faixa de 60 a 64 anos. E os mais velhos são os que mais acreditam em mitos relacionados à depressão. Por exemplo, que depressão é falta de fé, ou então está aliada ao sucesso. Quem não tiver sucesso está sujeito à depressão, quem tiver sucesso está imune. E não é verdade. Continuemos. Dados da Organização Mundial com relação a crianças e jovens, eu queria ressaltar isso, a importância e a preocupação. 8% de meninos e meninas em todo o planeta em depressão. Isso significa 180 milhões de crianças e adolescentes no mundo. 8 milhões de jovens de 0 a 17 anos no Brasil, segundo o IBGE. E a incidência da doença entre crianças quase que dobrou nos últimos anos, segundo a OMS. E aí a depressão, enfim, o que é isso? E aí, segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana, é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Então, essa é a característica da depressão, diferente da tristeza, que nós vamos ver agora em seguida. Passa a Alda. Depressão e tristeza. Segundo o Neuri Botega, a depressão e tristeza normalmente dura horas, dias. E a depressão dura semanas, meses, anos e, às vezes, segundo Isaías Claro, às vezes uma encarnação inteira. O que mais? Na depressão e tristeza, a pessoa geralmente consegue se animar. Na depressão, doença, é raro, quase nunca. Na tristeza, o desempenho em tarefas cotidianas geralmente é preservado. Na depressão, doença é muito comprometido. E, finalmente, na tristeza é improvável que a pessoa tenha ideias de suicídio. Na depressão, doença, é comum o pensamento suicida. Quando nós estamos falando aqui de depressão, não é? Nós temos que entender que a depressão ela tem gradações, como toda doença. Ela vem, às vezes, com certa simplicidade, branda, onde o depressivo consegue manter algumas atividades. Eu conheço várias pessoas que trabalham, que estudam,
que conseguem, né, aprovação na faculdade, na escola, não é? Numa depressão branda. À medida que isso vai se agravando, sobretudo quando não é devidamente tratado, isso vai comprometendo a vida e a relação das pessoas. Em seguida, alguns sintomas. É uma doença, primeiro, multissistêmica que afeta diversos órgãos do corpo e sistemas. Vamos pensar, vamos ver quais são? Principais sintomas, vamos lá. Afetivos, sentimentos e emoções que são atingidos. Cognitivos, concentração e memória são comprometidos. Físicos, nós temos um problema de apetite, sono, cansaço, dores no corpo. Nós temos também que entender que, no caso da criança em particular, qualquer tipo de mudança de comportamento na criança pode ser um sintoma de forma inconsciente para expressar os seus sentimentos. Daí, a necessidade de estar muito atento e buscar ajuda médica quando percebermos que pode ser um problema de depressão. Não é apenas o isolamento, o jeito de ser da pessoa, não. Precisamos desconfiar para que não se agrave isso. Em seguida, bom, quem está sujeito à depressão? Pessoas de todas e quaisquer condições, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, cultos, ignorantes, brancos, negros, enfim, todos estão sujeitos a padecerem de depressão. Em seguida, o quadro depressivo de um adulto, isso é importante, difere de uma criança, porque enquanto o adulto sofre com alteração de humor, falta de prazer em viver, de executar tarefas, recolhimento, alterações de sono, de apetite. As crianças nem sempre dão sinais tão característicos, mas existem sinais característicos também na criança. Óbvio que nós não vamos entrar aqui, não é objetivo nosso tratar dessas questões, apenas estimulá-los, dependendo da necessidade, a buscar isso, porque hoje é possível, se você clica lá, depressão, crianças, sintomas, você vai ter isso. E é importante que a gente saiba, para poder cuidar, para ajudar, para estender a mão. Em seguida, é importante agora a gente entender a depressão segundo a ciência. Diz o seguinte, que a depressão é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. De acordo com o Ministério da Saúde, os estudos mostram que o cérebro do indivíduo deprimido, aquilo que eu falava que é consenso, pode apresentar alterações químicas em neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Só para esclarecer, o depressivo, diferente daquele que não tem depressão, ou seja, que não tem deficiência na química cerebral, diante de uma dificuldade, de um relacionamento, de uma situação, ele reage naturalmente, às vezes uma perda, uma frustração, ele se entristece, mas consegue reagir. O depressivo, por essa deficiência química, ele não consegue reagir bem. Aquilo toma uma proporção terrível. Por isso que não adianta dizer para o depressivo, você brigou com a namorada ou com a namorada, tem tanta gente por aí, você é tão bonito, que é isso, larga isso. Não é assim, não é a visão dele. É como se ele tivesse o óculos dele embaçado. Não é o nosso. Não é a nossa maneira de ver. Então, se a gente quer ajudar, nós temos que nos colocar no lugar dele, entendê-lo, sentir empatia, ou seja, compreender, se colocar no lugar, para poder ajudar. Nem concordar com ele, nem discordar, mas compreender. Isso é fundamental se nós queremos ajudá-lo. E é possível ajudá-lo. Em seguida, bom, aí vamos parar aí, porque aqui me lembra aquela passagem que está lá no Evangelho, se uma tristeza nos alcança, às vezes uma melancolia, sem razão. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela tinha tudo aquilo que as pessoas podem invejar. Era uma pessoa bonita, uma pessoa jovem, tinha um bom emprego, uma boa família, uma família equilibrada, marido, filhos. Ela tinha tudo para estar bem, mas ela estava em depressão. E o pior,
ela se sentia mal e culpada por estar em depressão. Porque tentava objetivar. A depressão é para quem tem problemas objetivos, ou financeiro, ou de saúde, ou de relacionamento, e não é verdade. Como é uma questão química cerebral, e aí é importante entender como é que chega a isso, que foi uma pergunta, como é que gera, como é que é a causa da depressão, né? Veja, esse problema químico cerebral é, segundo os estudos, segundo os estudiosos espíritas, médicos espíritas, isto é consequência. Consequência daquilo que nós trazemos ao longo de eras, de vivências diversas e dessa encarnação, tudo, esse conjunto de coisas que vai nos levando, esse espírito que é divino, que tende para o bem, para o belo, para o bom, de repente se entristece profundamente, como se tivesse desconectado. E aí a gente tem uma história muito interessante que retrata isso. Havia um homem que estava muito entristecido, depressivo, sem sentido para a vida, que resolveu se isolar e fazer uma viagem como antropólogo que era, aproveitar a viagem para conhecer uma tribo indígena, uma tribo muito primitiva. E ele passou 15 dias completamente isolado nessa tribo, observando os costumes, as coisas ali, na dele. Mas uma coisa chamou a atenção dele, é que os índios, quando caçavam, eles corriam muito para buscar, né, a caça, mas de repente nessa correria deles, com a lança na mão, eles paravam, de repente paravam, colocavam assim a mão na cabeça, paravam alguns segundos e depois continuava a correr. Obviamente que ele não entendia aquilo. O que era aquilo? Ele resolveu perguntar então para o chefe da tribo, né? E perguntou para o cacique lá o que era aquilo. Era cansaço, era um ritual, era medo, o que era aquilo? E aí o cacique então respondeu assim, que quando eles corriam, e corriam muito, o espírito ficava para trás. Então eles paravam alguns segundos, esperavam o espírito chegar, e quando o espírito chegava, eles voltavam a correr. Eles pegavam a caça e corriam. O que isso tem a ver conosco, com o que nós estamos falando? Absolutamente tudo. Nós todos corremos muito. Corremos em busca, e aí estão associados os valores, aquilo que a gente busca, onde está o nosso tesouro, né? O que nós buscamos? Onde estão as nossas preocupações, via de regra? No acumular, nas coisas do mundo. E aí, o nosso espírito, ou seja, as coisas de Deus, aquilo, buscar primeiro o reino de Deus, né? As coisas de Deus ficam para trás. As coisas essenciais, importantes, prioritárias. E diferente desses índios que paravam para o espírito chegar e continuavam a sua correria em busca da caça, nós, deliberadamente, não paramos. Aí, então, a providência divina, como justa, como sábia, misericordiosa, nos para. Por meio de uma doença, de um revés financeiro, de uma decepção amorosa. E quando essa correria, essa desconexão ocorre no planeta, não é uma questão mais individual, nem de países, a providência divina para o planeta. E aí vem a pandemia. Para que nós, todos, ricos, pobres, primeiro, segundo, terceiro mundo, todos, paremos para esperar o Espírito chegar. E aí, então, continuarmos a nossa caminhada na direção daquilo que todos nós buscamos, consciente ou inconscientemente, que é a felicidade, que é a paz. E aí está cá no Evangelho. Sabeis por que às vezes uma indefinida tristeza domina vossos corações e vos induz a considerar a vida tão amarga? A resposta dos espíritos a isso é vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade
e se extenua, preso ao corpo que lhe serve de cárcere, em vãos esforços para dele escapar. E aí, rematando essa questão, pode seguir? Nós estamos falando do desânimo. O que é isso? Desânimo. Ânimo é alma. Em seguida, desânimo, desconexão da alma. É isso que nós vivemos, mais ou menos, uma desconexão da alma. E qual é a solução? Ora, reconectar a alma. E isso decorre, pode seguir. E a depressão decorre por causa de uma coisa que o Isaías Claro, no livro chamado Causas, Consequências e Tratamento da Depressão, chama de imaturidade espiritual. A maioria da humanidade terrena, pode seguir, vive para as necessidades orgânicas e materiais. Que mais? Sem valores morais e espirituais para o enfrentamento das vicissitudes. Daí, o Bem-aventurados os aflitos ser o capítulo maior, mais extenso, porque é onde nós temos mais dificuldades. A incidência grande num planeta como o nosso, sofrimento ainda, e a nossa dificuldade de entender a razão da dor. Por que nós sofremos? Os benefícios da dor. Seguindo. Então, a pessoa imatura espiritualmente torna-se egoísta, porque pensa em si mesmo e se torna, portanto, exigente, ingrata, rebelde. E, portanto, finalmente, aí, levando, pode seguir, ela vive dominada pela instabilidade. Estou falando de nós todos. Júbilo e tristeza, confiança e suspeita, amor e animosidade, que conduzirão a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor. E aí, finalmente, depressão. Então, percebam que a análise do Isaías Claro começa na questão do espírito. Continuemos, podemos continuar. Aí o sentimento de perda, que é outro sentimento muito comum no gatilho para a depressão. E aí nós falamos que tipo de perda? Uma perda de pessoas, de saúde, de objetos, de status, de filhos, de emprego, de juventude, de divórcio. Todas essas perdas são gatilhos. Isso não significa que as pessoas que passem por isso tenham depressão, mas há uma certa predisposição e essas ocorrências, elas são como que o transbordar do copo. Então, a depressão pelo sentimento de perda decorre do apego. Então, está lá no Evangelho. O que é nosso? Porque, olha, o meu carro, a minha casa, o meu marido, meus filhos, o meu isso, o meu aquilo. Né? Então, nós temos um apego. Quando está lá no Evangelho, o que é nosso verdadeiramente? Aquilo que a traça não rói, aquilo que ladrão não rouba, aquilo que a morte não ceifa. Enfim, o que é nosso efetivamente? Aí nós devemos colocar a nossa prioridade. Isso significa que não tenhamos cuidado com o marido, com a mulher, com o filho, com a casa, com o emprego? Claro que não. Mas volto a dizer, priorizar, é isso que nós estamos falando, priorizar. E não deixar de lado, porque às vezes a gente é assim, ou isso ou aquilo. Ou cuida do espírito ou cuida do corpo. Eu vou cuidar do espírito, não quero mais saber do corpo. Lê do engano. O corpo é um elemento fundamental para o crescimento do espírito. Em seguida, e aí as causas do apego decorrem de um sentimento de posse, da fragilidade, da dependência, da insegurança, do materialismo, dos medos, das dúvidas ou descrença da vida espiritual ou da imortalidade, vinculações espirituais e afetivas, orgulho e egoísmo. Tudo isso, mas podemos seguir para a gente ir fechando. O ressentimento, a dificuldade de conceder o perdão, a capacidade de perdoar, os que não perdoam nunca, tem aqueles que perdoam naquele momento e os que perdoam. Claro que esses dois primeiros são a grande maioria, e os que perdoam
Um número muito pequeno. E quando nós guardamos, isso gera afecções que vão levando a ponto de deflagrar um processo obsessivo. Assim como a culpa, o erro. Quando nós erramos e sentimos remorso, a consciência acusa, começamos a sofrer, a dor fixa o aprendizado. Percebemos então que o sofrimento é consequência da nossa atitude infeliz. Aí surge o arrependimento. E para que o sofrimento cesse, aí mais uma vez voltamos ao capítulo 5. Para que cesse é necessário reparar, para que pelo trabalho de melhoria íntima, principalmente de reforma. Mas se nos entregamos à autoflagelação, ao remorso inútil, ao sentimento de culpa, perdemos o efeito educativo do sofrimento, agravamos os males e facultamos, então, a instalação da depressão. Por isso, Jesus dizia que nem todos os bem-aventurados são aflitos. Podemos seguir, sim. Aí eu queria, mais uma vez, refletir sobre uma teoria do Ney Lobo, que era um filósofo paranaense, que desencarnou alguns anos atrás. Ele dizia, porque às vezes a gente fica achando que o planeta Terra, o nosso planeta, está de expiações e provas, está descendo ladeira abaixo, não tem jeito. Olha só o que ele entendia, a filosofia dele a respeito das características dos espíritos que habitam o planeta Terra. Vamos ver. Aqui à nossa esquerda, essa pequena faixa aqui, ó, essa pequena faixa aqui à nossa esquerda são os espíritos bons, segundo o Ney Lobo. Em seguida, à nossa direita, uma mesma faixa dos espíritos maus, aqueles que, mesmo circunstancialmente maus, porque a nossa destinação todos é para o bem, mas aqueles que são maus, tão maus, fazem o mal, pregam o mal. Bom, pode seguir, e tem aqueles que não são nem bons, nem maus, essa faixa aqui muito maior do planeta Terra, que não são nem espíritos maus, nem bons, mas espíritos que Ney Lobo chamava de flexíveis ou maleáveis, ou numa linguagem popular, Maria vai com as outras. Ou seja, aqueles que sob influência boa é bom. Por exemplo, está no centro espírita é bom, está numa igreja que é bom, está falando do evangelho é bom, Jesus, ok e tal. Mas sobre a influência má, é mal. Alguém fala de corrupção, de política, ele também fala mal, ele fala não sei o quê, que não tem jeito, tem que morrer. Então, por essa razão, próximo slide. O que o Ney Lobo coloca? Que o planeta Terra, por essa razão, por sua grande maioria não ser nem bom nem mal, é um planeta propício à educação. Ou seja, onde nós, que aqui estamos, nos enquadramos? Nessa minoria boa? Nessa minoria má? Ou nessa grande maioria que não é boa, nem má, mas que sob a influência boa é bom. E sob a influência má é mal. E quando nós percebemos isso, nós percebemos que todos nós somos propícios à educação. E a doutrina espírita, Revivendo Jesus, é a ferramenta para essa educação. Porque é a influência positiva para nos encaminhar para o bem. Por isso, precisamos nos submeter às boas influências deliberadamente, e não esperar que alguém nos convide, porque a gente já sabe que, sob a influência boa, a gente será bom, até que a gente consiga introjetar isso, que é a nossa conquista. E o bom espírita, vamos lembrar o Kardec, não é aquele que já é bom, mas aquele que se esforça por dominar as suas más tendências, segundo Kardec. E aí, em seguida, para a gente ir fechando, nós já estamos fechando aí, pessoal. Podemos seguir, Alda. A depressão, portanto, não é uma tristeza, é uma doença desafiadora, com taxa de mortalidade maior que 30%. Não podemos dizer que todo depressivo vai suicidar. Mas, no suicídio, dentre as causas mais recorrentes que está no problema de saúde mental, a depressão é recorrente. Então, é preciso cuidar. Trate a depressão como se trata diabetes ou um problema cardíaco, porque no caso da depressão, ou ela mata você, ou você se mata. Por isso, precisamos discutir sobre isso, falar sobre isso. E aí você vai lá no CVV, né, Centro de Valorização da Vida, fala, falar é a solução. Precisamos entender
em que situação as pessoas estão em risco, tanto da depressão quanto do suicídio, para que efetivamente nós ajudemos, estendamos a mão, auxiliemos. E a distância entre o que sabemos e o que fazemos pode ser fatal. Por isso é importante saber, mas é preciso dar o primeiro passo, estender a mão, levar a pessoa. E o depressivo muitas vezes não sai, não levanta da cama, não toma banho. E não adianta dizer para ele, mas você é tão jovem, tão bonito. Não, depressão é uma doença prostrante muitas das vezes, incapacitante. E é preciso que a gente entenda isso para se colocar no lugar daquela pessoa e estender a mão, levantá-la, levá-la ao médico, fazer um tratamento também espiritual por ela, ajudá-la efetivamente. Podemos seguir. Estamos fechando. Como mudar isso? E a gente vai concluir dizendo o seguinte: o Espiritismo, podemos? Não, pode colocar. O Espiritismo vem trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e um fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí hoje nós passamos um momento, nós vivemos um momento em que as pessoas muitas das vezes não querem ficar tristes. Porque tristeza nem sempre é depressão, a tristeza é natural, é importante. A tristeza, inclusive, tem um livro que eu recomendo, chama de A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. É um livro do Neuri Botega, que é um especialista, um psiquiatra, especialista em suicídio, em que fala sobre isso. Então, ter tristeza é natural, é importante, é necessário. Não queremos, não podemos achar que não podemos ficar triste. Qualquer pessoa que está triste vai tomar um remédio porque não quer ficar triste. Não é assim. Agora, a tristeza natural, decorrente do luto, de uma perda, que precisa ser vivenciada, que é importante para o crescimento, do amadurecimento de cada um de nós, é importante que seja vivenciada. Nós não podemos pular essa etapa, mas quando ela é incapacitante, quando ela perdura, aí nós podemos desconfiar que pode estar saindo da tristeza natural para uma tristeza, doença, depressão. Aí é preciso cuidar, aí é preciso tratar, aí é preciso estender a mão, levar ao médico, porque lembrando que a depressão, muitas das vezes, ela é consequência, por isso é importante, além do médico, a terapia, psicólogo, o tratamento espiritual e a reformulação íntima, a revisão dos valores, a ressignificação daquilo que a gente vive e busca, para que a gente possa estar sintonizado, conectado com o Wi-Fi divino. E essa desconexão que faz com que a gente não entenda qual é o antídoto maior para todas as dores, que é o amor. Porque dizia Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada, Murilo. Obrigada a todos que estiveram presentes. Que o tema de hoje possa nos trazer alento, possa nos trazer, acima de tudo, muita coragem, né? Vamos fechar os nossos olhos, fazer as nossas preces em agradecimento. Alguém tem alguma pergunta? A gente está em cima, faltam 3 minutinhos. Alda, alguém tem alguma pergunta? Não, foram todas feitas. Ok. Então, vamos só agradecer. E, sem querer, eu escolhi aquele texto do Manuel Filomeno de Miranda, que começou com a frase: cada criatura é responsável pelo seu rosário de ocorrências no caminho evolutivo, e teve muito a ver com o que o Murilo explanou, né? As nossas escolhas, para que a gente possa cada dia se melhorar
A gente sabe que tem muito do destino, do que fomos em outras vidas, mas que a gente pode sim ajudar, né? A cada dia nos melhorar para que na próxima e na próxima a gente consiga aquele tudo que nos foi prometido, que é a nossa felicidade, mas dentro do nosso merecimento agora, que a gente possa caminhar, nem que seja igual uma tartaruguinha ou igual um papa-léguas de passos largos, mas que a gente possa sempre caminhar no caminho do bem, né? É isso, né, Murilo? É isso Vamos aí, fazer a Edna. Eu nossa queria prece. parabenizar, viu, Edna, antes da sua prece, parabenizar a CEF pelo trabalho que está fazendo. A gente às vezes não imagina, sabe, Edna, a importância desse trabalho à distância. Tem uma amiga, Edna, e pessoal, que o marido, ela há 30 anos é espírita e o marido nunca tinha ido ao centro espírita, nunca. Ele não é espírita, eles convivem bem com isso, mesmo sendo convidado. Agora, na pandemia, ele não perde uma palestra às terças-feiras, porque a palestra está em casa. Então você vê o quanto é importante nós levarmos o espiritismo às casas, aonde a pessoa esteja. Não descansemos. Essa é a nossa grande tarefa. A Obrigado. sementinha, né? A Obrigado, viu? sementinha que a gente vai É, plantando e que vai exatamente. enraizando. Exatamente. Principalmente no momento agora, que nos trouxe, né, a espiritualidade, a nossa evolução, nos trouxe aqui, ó. Você Isso aí em mesmo. sua casa, eu aqui no meu quarto, né? A gente poder transmitir isso. E agora a nossa casa tem um canal, como a Elda falou, quem não pôde ver, pode nos procurar lá para poder a gente divulgar isso e ficar ali, já que a gente já chegou nessa evolução. Ainda não estamos com aqueles capacetes, igual a gente vê no, nos livros espíritas, mas a gente não está vendo, mas eles estão aqui, nos ligando com o alto. É Essa é a verdade. nossa certeza, né? É isso aí, Então Edna. vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecer ao Pai Maior esses pulmões maravilhosos que nos trazem esse ar, essa energia boa, e agradecer. Acima de tudo, mestre querido, nesse dia de hoje, pela nossa saúde. Agradecer, mestre querido, por estarmos aqui respirando. Pedir por aqueles que estão nos hospitais, para que, se for do merecimento, terem alento, terem uma energia boa caindo sobre cada um, sobre cada trabalhador da saúde, da segurança, aqueles que não podem estar em casa como nós. Que eles possam, mestre querido do comércio, possam receber, onde quer que estejam, e a todos nós, essa energia do bem vinda dos mundos mais elevados. Que bênçãos de luz caia sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre as águas, aqueles que providenciaram para que elas sejam fluidificadas, e que possamos pedir ao mestre querido muita coragem para enfrentarmos os nossos medos, as nossas dificuldades, de cabeça erguida, na certeza que temos que tudo nos será providenciado de acordo com o nosso merecimento. Muito obrigado, mestre querido, por mais uma semana que se inicia, pelo dom da vida, e que assim seja. E é isso.